Beleza. Olha só quem é o convidado do canal do Cereto, Vampeta, meu querido amigo Vampeta. Olha, com muita alegria que eu tenho você aqui, viu, Vampeta? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Você é o meu grande amigo, um dos grandes amigos do futebol. É difícil fazer amigo do futebol. Se bem que eu sou da época em que se fazia amigos no futebol. Mas parece que a coisa mudou um pouco, né, Vampeta? Bom dia, Sereto. Obrigado aí pelo convite, né? Todo sucesso do mundo. Sempre te acompanhei. De Itapira para o mundo. É Já isso fui aí. muito lá em Itapira, enfrentar Itapirense lá pela A3, quando eu estava no Grêmio Osasco. E é um prazer estar com você aí, irmão. Vampeta, você acha que o futebol mudou muito? Eu digo assim, você me lembra quando eu te entrevistava, né? E você gostava de fazer a provocação, e era muito legal essa provocação entre os jogadores, né? Era uma provocação sadia, né? Faz parte do lúdico do futebol. E agora não pode mais nada, a questão do politicamente correto em todos os setores da atividade, da sociedade, né, o politicamente correto, e no futebol também. O futebol também está politicamente correto. Você acha que ficou mais chato? O Sereto mudou muitas coisas, né? Por exemplo, eu parei de jogar, já estou indo para quase 15 anos que eu parei de jogar, né? Eu parei de jogar em 2008. Estamos em 2021, 13 anos, indo para 14. E estou há 7 anos trabalhando na Rádio Jovem Pan ali como comentarista, trabalhando também na TV Gazeta. Só que eu vejo, eu sempre falo lá na rádio, para o pessoal, digo, ó, mudou muita coisa, né, na vida pessoal das pessoas, no mundo todo, mas vamos falar do futebol, aquilo que a gente vive e convive no dia a dia, né? A maioria dos assessores de imprensa são oriundos do jornalismo e vão para o clube, né? Vão para os clubes, e aí fica chato o seguinte: você quer uma entrevista comigo e eu tenho que dar essa entrevista para todo mundo numa coletiva igual. Antes, cada um podia pegar qualquer atleta e fazer sua matéria, né? Opa, tá ouvindo o Vampeta? Caiu o Vampeta? Tá ouvindo o Vampeta? Agora Eu sim, estou Vampeta, pode escutando, falar. Cirilo. Pode falar, pode falar, pode falar. Então é o seguinte, assim, aí eu sempre falo lá na Que rádio, antes né? todo mundo dava antes cada um podia dar uma Cada um entrevista, por pegava assim, exemplo. você falava assim, o Isso. Cereto quer entrevista com o Vampeta, o João quer com o fulano, com o cicrano. Hoje você vai para a mesma coletiva, todos os atletas o atleta está no mesmo canal falando a mesma coisa para todo mundo. É. E o assessor de imprensa, que é oriundo do jornalismo, é que faz isso no mês de abril. Eu sei que os clubes mudou, tem os patrocinadores. O que você pode fazer é, ó, tá aqui o banner dos patrocinadores, vocês pegam quem você quiser. Se, se o atleta não quiser dar entrevista, aí já é problema dele. Né? Eu vejo isso muito nos clubes, que eu sempre pergunto, que é o assessor de imprensa do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, do Inter, é tudo que veio do jornalismo. Né? E podia facilitar. Isso eu estou falando em termos de entrevista. O dia a dia, a convivência ficou muito mais distante, né? Com os atletas, tudo. Por isso que você pega um jogador de seleção brasileira, se passar na Avenida Paulista, muita gente não sabe nem quem é. Nem quem é. Jogador de seleção. Né? Não é porque joga na Europa, não. É porque o contato está muito longe mesmo e é difícil você reconhecer ou cobrar qualquer coisa. Né? Eu trabalho no dia a dia, vejo como é difícil até para mim como ex-atleta, que tem um contato legal, vejo como é difícil lá o pessoal da rádio pegar qualquer treinador, qualquer atleta, é um caminho muito longo, liga para um, liga para outro, e o dia a dia está muito chato mesmo, está muito chato. Tá ficando chato. E é verdade o que o Vampeta está dizendo, porque antigamente, por exemplo, eu ligava para o Vampeta e falava, Vampeta, você consegue me dar uma entrevista? E ele dizia, ó, me encontra no estacionamento do Parque São Jorge, por exemplo. E eu consegui uma entrevista exclusiva com o Vampeta. Os jogadores eram muito mais acessíveis. Já tinha o assessor de imprensa, claro, mas era muito mais fácil de você acessar o jogador. Hoje tá muito complicado. Ô Vampeta, e sem entrar no mérito de preferências políticas, mas tá tudo muito politizado, né? Inclusive a macarronada, o almoço de domingo também tá politizado. Todo mundo briga no almoço de domingo. Você acha que também isso está passando para o debate esportivo? As pessoas estão exagerando na dose?
Tá, por exemplo, a Copa América, né? Vamos falar o que aconteceu, o caso mais recente, né? Copa América no Brasil, a Copa América não ia ser no Brasil. A Copa América estava entre Colômbia, ia ser na Colômbia e na Argentina. Na Colômbia, pelo fato político, não foi nem pela pandemia, né? Pelo fato político, não teve, a Colômbia desistiu. A Argentina, pela pandemia, né, desistiu e acabou a Copa América sendo no Brasil. Aí um debate político, senadores entrando, lado A, lado B, que não tem nada a ver com futebol. O futebol proporciona alegria e talvez seja um dos esportes que você tenha o maior cuidado, né? Você convive no dia a dia com médico, com fisioterapeuta, nutricionista, né? E aí teve a Copa América aqui no Brasil, aquela repercussão toda. Eu vejo aí, estou vendo a CPI aí da Covid, não, Copa América, e aonde estava rolando Série D, rola Série D, Série C, Série B, Série A do brasileiro, Campeonato Sub-20, Campeonato Sub-17, futebol feminino, né? E teve a Copa América, não teve problema nenhum, né? A Argentina foi campeã, onde o problema foi que a Argentina foi campeã dentro do Maracanã, mas assim, mais a política envolvida do que a gente sabe da pandemia. Lógico que tem que ter o cuidado necessário, os protocolos necessários, mas em algum momento isso vai ter que passar, as pessoas vacinadas vão ter que voltar. Eu fiquei maluco vendo aquilo pela televisão, companheiros de emissoras sendo contra isso tudo e sabendo que vive daquilo, vive do futebol. Vive do futebol. Até companheiros mesmo, meu na Jovem Pan mesmo, não, sou contra a Copa América. Pô, vocês são loucos. Tá tendo Série D, eu duvido que com a Série D tem os protocolos mais necessários do que uma seleção da Argentina, da Colômbia, da Venezuela, do Brasil. Então, tudo por causa da política, né? O lado A e o lado B, né? Acompanhei seus comentários também, gostei, até te liguei para dar os parabéns. O Márcio Espímpolo, né? Também lá na rádio. Então, quer dizer assim, o lado político, lado A e lado B, está esquecendo que o futebol é uma coisa que leva alegria para o povo brasileiro. O Vampeta, pentacampeão do mundo, o Vampeta, comentarista da Rádio Jovem Pan, fazendo um trabalho espetacular na Rádio Jovem Pan. Parabéns a todos da Rádio Jovem Pan. Vanderlei Nogueira, Márcio Espímpolo, Flávio Prado e toda a turma da Rádio Jovem Pan, o Fred Ring, o Vampeta da TV Gazeta, fazendo um excelente trabalho na TV Gazeta, a Michele Janela, também o Flávio Prado, Chico Lang, todo o pessoal lá, Osmar Garrafa, gente muito boa. Ô, Vampeta, é tua a frase de que eles me fingem que pagam e eu finjo que jogo? Pelo menos, não sei se é lenda ou se é verdade que é a tua frase quando você jogava no Flamengo. Você vê que mudou bastante, né? O Flamengo mudou bastante. Hein? Então, Sereta, eu falo que o Flamengo tinha que mandar para mim todas as conquistas do Flamengo, eu tinha que ter minha faixa de Libertadores, 2 nacionais de novo seguido, Copa do Brasil, ganhando tudo. Isso Sereta, foi em 2002, né? Quando eu voltei da seleção, a gente campeão do mundo em 2002, 15 dias, a Parreira me deu uma semana de folga, e depois dessa uma semana de folga, eu me apresentei em Belém do Pará, estava tendo a Copa dos Campeões, onde o Corinthians tinha sido campeão da Copa do Brasil, né? Nós estávamos lá só para figurar mesmo, que tinha sido campeão da Copa do Brasil, e o campeão da Copa dos Campeões levava a Libertadores. Só que o Corinthians já tinha sido campeão da Copa do Brasil, que já entrava na Libertadores. E aí a gente foi disputar o torneio. E eu lembro que eu acho, se eu não me engano, a gente ia enfrentar o Fluminense. E aí chegou os rumores que os atletas do Fluminense não iam jogar, porque estava sem receber, entrar em greve. E eu conversando com o Fábio Luciano, Chaide, Otacílio, Rogério, a gente não bate papo no campo, os caras perguntou, Vampeta. Eu falei, pô, futebol carioca tá triste mesmo, os clubes não pagam. Os caras, e aí, o Flamengo te pagou? Eu brincando com os caras na roda, eu falei, o Flamengo fingia que pagava e eu fingia que jogava. Só que nessa época eu ficava os repórteres, né? O pessoal ali de campo, setorista, e alguém ficou com aqueles gravadorzinhos e gravou. À noite, no Jornal Nacional, o campeão do mundo fala que o Flamengo finge que paga, ele finge que joga. Eu falei, agora fudeu. Aí o Parreira falou, tem que ir lá dar uma coletiva lá para se explicar. Eu lembro que o assessor de imprensa do Corinthians, você deve perceber que era o Luciano,
Aham. Senhorinho, que é Sim, Luciano Senhorini, gente boníssima. gente boa demais. Nosso amigo querido, Luciano. Aí o Luciano fez assim, ó, velho, tem que dar coletiva, tem que ir pra coletiva. Eu fui pra coletiva. Aí, cheio de microfone, todos os veículos de comunicações, né? Escrita, falada. Ó, eu sei que vocês querem saber. Flamengo fingia que pagava, fingia que jogava e acabou a coletiva. Fui embora. E aí, toda vez que eu vou no Rio, até hoje, aí eu entro no amarelinho, né? Que é o táxi, os caras, aí, Vampeta, pô, aquela tua frase lá, hein? Eu falei, tem que me ajudar agora. O Flamengo tá tudo em dia, tudo certinho, porque eu lembro que o Bandeira de Melo, quando ele assumiu o Flamengo, ele falou, ó, no meu mandato aqui não vai ter a frase do Vampeta. E aí o É, Flamengo hoje tá voando. mudou muito o Flamengo. Toda Como vez fala que o você Bruno conta Henrique, tá em outro patamar. outro. E tá mesmo, né, Vampeta? É muito melhor do que os outros times do futebol brasileiro. Parece, às vezes parece que. Bom, o jogo contra o Corinthians nem se fala, né? Mas às vezes parece que o Flamengo tá jogando outro esporte. Você eu vejo muito assim, né? Por exemplo, assim, você pega o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, estamos indo aí para a 15ª rodada, e você pega o Palmeiras e o Atlético Mineiro, junto com o Flamengo, são os favoritos. Para mim, esses três, né? Pontos corridos. Mas você pode chegar no jogo mata-mata, ter uma noite feliz, ou uma tarde feliz, e ser eliminado. Um time que o Flamengo tem, o plantel que o Flamengo tem, né? Principalmente voltou a jogar bem na chegada do Renato Gaúcho, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, voltou a jogar bem, né? Tem o Rodrigo Caio, quer dizer, vai sobrar. No mata-mata, há a possibilidade de sair aonde? Copa do Brasil, Libertadores, mas para campeonato de pontos corridos, eu aponto o Flamengo como favorito. Agora ficou impressionante a diferença técnica, né, do Flamengo para o Corinthians. Todo mundo sabe qual é a diferença técnica, mas chegou a ser constrangedor a maneira em que o Flamengo botou o Corinthians na roda. E o Corinthians, Vampeta, você que tem toda uma história ligada ao Corinthians e que jogou com jogadores espetaculares, em times espetaculares, né? 98, 99, 2000, bicampeonato brasileiro, campeão do mundo, e agora vê o time nessa draga danada. Como é que você tá? Qual é o problema? São os jogadores? É o técnico? É a direção? Ou é tudo isso misturado? Sereto, que é tudo isso misturado que você falou, né? Então vou entrar em detalhes por detalhes. Por exemplo, você não pode ter tá entre as três maiores folhas de pagamento do Brasil sem qualidade nenhuma. O Corinthians está entre as três maiores folhas de pagamento no país, superando até o Flamengo e ali igualando com o Palmeiras e São Paulo. Né? Aí você olha a qualidade do grupo, você olha o grupo e fala, pô, mas como é que esse time está entre os 5 que mais paga no Brasil e que a gente fala CLT, que é o da carteira, não é o direito de imagem, o Corinthians é o número 1 no país, na carteira. Foram mandados alguns jogadores aí emprestados, tudo, mas a folha do pagamento do Corinthians é alta. Futebol dentro de campo, horrível. Quem contratou? Tem que ter gente lá que contratou. Quem deu 3 anos de contrato para alguns atletas que nem sequer fica no plantel. O caso do Jonathan Cafu, tudo, seria parte da diretoria. Pandemia. Tirou a torcida, que é um incentivo a mais. O Corinthians às vezes não jogava bem, mas com a força da torcida, fazia aquele 1-0 e ia na força de jogar em casa. Hoje é um dos piores mandantes. O Silvinho, aproveitamento. É culpa do Silvinho? É da culpa do Mancini? Também é. Porque eu não vejo no papel que o Fortaleza, que o Ceará, que o Bahia, que o Fluminense do Rio, o próprio Santos, o Atlético Paranaense tem um plantel de jogadores mais vasto do que o Corinthians. Você pega ali o Corinthians que jogou no domingo contra o Flamengo, que foi um vareio de bola. E aquelas pessoas falam assim, ó, é muita competição, não tem tempo para treinar. Quando você não joga no meio de semana é prejuízo, porque você não está nem na Copa do Brasil, ou na Sul-Americana, ou na Libertadores. Tem tempo para treinar. Você chega, bota o time no domingo, não evoluiu em nada. Em nada. É o mesmo futebol. Contra o Flamengo no domingo, eu estava olhando. Né, você pega um time que tem Gil, Cássio, Fagner, Gabriel, Cantígio, que já foi da seleção colombiana. O Júlio já foi seleção brasileira. Fábio Santos. O Flamengo dando um vareio.
3 no primeiro tempo foi pouco. Volta para o segundo tempo, se o Bruno Henrique faz aquele gol que ele perdeu, com 3 minutos do segundo tempo, era coisa para 6-7. Aquele vídeo que viralizou que o Gil falando com o Gabigol, o Gil não pediu para tirar o pé. O Gil estava discutindo com o Gabigol, porque o Gabigol fica enchendo o saco do juiz, querendo falta, querendo tudo. O Gabigol, não, a gente quer fazer gol. Né? Aquele vídeo foi editado, passado só pela metade. Diretoria também culpada pelos atletas que tem. Agora, com a chegada do Renato Augusto e do Juliano, pelo menos para dar mais um pouco de qualidade. Então, eu vejo assim, como é que Bahia, equipes assim, que tem plantel inferior ao Corinthians, não tem folha de pagamento, não tem o recebimento que o Corinthians ganha de TV, de patrocinador, e aí fala que não é treinador. O Silvio também tem culpa no cartório. A situação tá muito feia pelo lado do Corinthians. Ô, Vampeta, sempre que você me conta essa história, ela fica ainda mais saborosa. A história que é talvez a mais famosa da tua vida, que é a cambalhota na rampa do Palácio do Planalto. Porque tem que ter coragem para fazer o que o Vampeta fez. Com a camisa do Corinthians, inclusive, na comemoração do pentacampeonato, o Vampeta... Ô, Seletor, é uma das coisas mais marcantes, né? Até ontem mesmo à noite eu estava jantando numa churrascaria à noite. Você já tinha tomado umas e outras? Tá? Não, como é que foi aquilo lá? Eu saí da rádio e no programa e fui almoçar, né? Na churrascaria. Aí os garçons me perguntando, teve aposta, Vampeta, na cambalhota? Foi apostado, como foi aquilo? E eu estava tomando uma caipirinha, né? Eu falei assim, ó, a gente está bebendo aqui uma caipirinha sem ganhar nada. Imagina sendo campeão do mundo. E aí não foi aposta, não foi nada, foi alegria. Né? Primeira Copa do Mundo da Ásia, a gente volta campeão. Já para ir para a Copa do Mundo, em outros tempos, era uma luta, né? Eu lembro que quando saiu a convocação para ir para a Copa, né? Eu tinha jogado de 18 jogos nas eliminatórias, eu joguei 16, com 4 treinadores diferentes. Começou com Luxemburgo, Candinho, Leão e Filipão. Eu joguei com os 4, né? De 18, joguei 16. E no dia da convocação para ir para a Copa, eu estava treinando no Parque São Jorge, saí, fui num restaurante, não quis ver, porque ninguém me ligou. Aí quando o garçom veio e falou assim, parabéns. Aí eu vi que eu estava convocado, né? E olhando depois da convocação, foi por ordem alfabética, Vampeta, meu nome foi o último, foi o 23. Se balançasse a folha, eu caía. E aí, olha só, a Copa de 2002, ficou de fora Romário, Edmundo, Djalminha, Juninho Pernambucano, Felipe, Pedrinho, Sônia Anderson, Giovanni Elber, Alex Guilherme Marques. Ela tinha jogadores, o próprio César Sampaio, Marco Assunção, Narciso, esses jogadores da minha posição. Então, Djalmin, sim, da tua posição. Djalmin, Alex também. Djalmin Alex, eu estou falando desses caras tudo. Poderia ter ido, o próprio Mauro Silva de novo ia a outra Copa. Quer dizer, tinha mais jogadores assim. Era dar um mole que você ficava de fora. Né? Então mudou muito. Aí a gente volta campeão. Vou para essa Copa, volta campeão. Chega em Brasília, o povo na rua, no trio de Ivete Sangalo, indo em direção ao Planalto. E aí o torcedor do Corinthians me jogou a camisa, né? O trio tocando, o povo na rua seguindo o trio. Me jogou a camisa, eu vesti a do Corinthians, a preta, e joguei a minha da seleção para ele. E aí o torcedor do Palmeiras falava pro Marco, aí o Vampeta tá com a camisa do Corinthians. Bota a do Palmeiras também. Ele, a não ser que o cara jogou uma do Palmeiras pro Marcos, o Marcos vestiu. É porque a camisa preta e o dessa cambalhota se destacou mais na rampa. Mas se você vê o Marcos, recebe a medalha do Fernando Henrique, com a camisa do Palmeiras, que era verde da cor do agasalho da seleção. E eu lembro que quando eu botei a camisa no trio, eu, Marcos e o Dida, já tinha ido para a seleção sub-20 junto, né? E anos depois a gente está na principal e na Copa do Mundo. Aí o Marcos brincou, ô palhaço, vai ter a foto oficial, só você tá diferente. Aí eu falei, Só que ele tá com a camisa do Palmeiras e não jogou a da seleção lá embaixo do torcedor, peguei e joguei a dele. Aí eu falei, agora tá fudido nós dois. E aí ficou aquela imagem lá, da cambalhota, da rampa, né? E por incrível que pareça, estamos indo aí para 19 anos. Pois é, o tempo passa muito rápido. Eu joguei 19 minutos contra a Turquia na estreia.
E sou lembrado até mais do que... Acho que tinha o Ronaldo Fenômeno. O Rivaldo. E aquele gol do Ronaldinho, acho que foi da Copa o momento mais marcante foi essa cambalhota. Foi sensacional, ficou para a história. E como é que você vê a seleção brasileira agora? Aliás, a seleção olímpica está na final, né? Vai disputar o ouro de novo. Ganhou nos pênaltis agora, eu estava assistindo. Ganhou nos pênaltis do México. Mas como é que você vê a seleção principal, a seleção do Tite? Porque ano que vem tem Copa do Mundo, né? E eu sempre fico com a impressão que a seleção fica dependendo demais de um jogador só, que é o Neymar, né? Quando na seleção de 2002 tinha o Ronaldo, o Ronaldinho, Roberto Carlos, o Cafu, o Rivaldo. É claro que a gente não tem tanto talento mais assim, infelizmente. Mas como é que você está vendo a seleção do Brasil? Começar pelos atletas, a gente vê jogadores brasileiros espalhados nas maiores equipes do mundo. Você vê o Real Madrid com mais de 5 brasileiros, você vê o Barcelona tem brasileiro, com o Emerson agora voltando, você vê Juventus de Turim, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United, né? Inter de Milão, Milan, quer dizer, tem brasileiros espalhados em tudo. A qualidade já não é a mesma para a seleção. Por isso que eu falei até no começo da entrevista aqui com você, eu digo que tem jogadores da seleção principal que se passar na rua, ninguém sabe quem é. Se atravessar a Avenida Paulista, ou Farol da Barra, ou ir no Cristo Redentor no Rio, ou ir na Lagoa da Pampulha, ninguém sabe quem é. Jogador de seleção. E aí você pega o Neymar individualmente, né? É o melhor jogador. Tem jogadores que podia estar ajudando, participando mais, né? Não acontece. Sempre é a mesma coisa. Aí, a seleção vai bem nas eliminatórias, mas não encanta, né? O Tite tem a forma dele de pensar, de jogar, com os mesmos jogadores que às vezes não estão atuando na Europa, convocado porque joga na Europa. A seleção é para os melhores. O Alex sempre dá entrevista. Ó, a seleção nunca foi dos melhores. Foram sempre dos amigos dos treinadores. Pode até ser a família escolar mesmo, né? Mas ali quem desse o mole dançava. Tanto que o Romário deu mole nas eliminatórias e não foi chamado. Mas o Ronaldo se recuperou e foi o Edilson, o Luizão e o Denilson. Então, alguns jogadores não vivem um bom momento, banco na Europa e é convocado. Eu já vi jogadores aqui, não é porque atuam no Brasil. O cara que joga no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético Mineiro, são grandes clubes. O Tite, para chegar à seleção, ele não foi treinador do Paris Saint-Germain, da Inter de Milão, ele foi treinador aqui no Brasil. Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Corinthians, aí chegou à seleção. E eu vi em algum momento, por exemplo, o Dudu ser duas vezes melhor jogador do país, não tem uma chance. Vi o Gerson agora jogando muito, não tem uma chance na seleção principal. Né? E outros. Aí você já conhece, já sabe o que é o Firmino na seleção, você já sabe o que é o Gabriel Jesus na seleção, você já sabe o que é o Everton Cebolinha na seleção. Aí precisa o atleta sair daqui e ir para a Europa para ser convocado. Né? Então, eu não concordo com essa forma de convocação. Tem muito mais além do que isso. Por exemplo, você pega o Gabigol, você bota ele para jogar, o cara gente é pressionado, joga o primeiro tempo, se eu não for bem, eu sei que eu vou sair no intervalo. Mas se outro não for, tem o segundo tempo todo. Talvez em todas as seleções nacionais, começa os títulos em 58, Pelé e Garrincha, Romário e Bebeto, Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão, Clodoaldo de 70, com aquelas estrelas todas. E essa aqui agora é o Neymar sozinho. Talvez os caras também pagam pau pro Neymar. Talvez o Gabigol seria o atacante ideal para ajudar o Neymar, porque ele é ousado, é marrento e quer ser mais do que o Neymar. Os demais tudo respeita. Eu vejo o Brasil ainda favorito entre as 5 primeiras, né? Mas com futebol, nada convincente. Ô, Vampeta, você trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo, foi bicampeão com o Luxemburgo, você trabalhou com Oswaldo de Oliveira, grande Oswaldinho, nosso amigo, um beijo para o Oswaldo, trabalhou com o Parreira, trabalhou com o Felipão, com grandes treinadores, né? Qual foi o maior técnico que você trabalhou, na tua opinião? Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse cara tudo aí, com Oswaldo, Parreira, Luxemburgo, Zagallo, Filipão, Leão,
Geninho, João Santana, Fito Neves, João Francisco, Finado Espinosa, Lopes, Antônio Lopes. Ó, fui dirigido por esses caras tudo aí, Lucelito, na minha carreira. Mas assim, eu sempre gosto de destacar também um pouco o pessoal da base do Vitória, né? Por exemplo, o Carlos Amadeu foi um Sim, cara que me preparou, que Deus o tenha. sim. Foi treinador da seleção brasileira, faleceu o ano passado. Foi meu treinador do Vitória no Juvenil, me preparou para eu ser o que eu fui no futebol e conviver com esses monstros tudo aí que eu te falei, né, de treinadores aí. Né? O Alberto Leguelé foi meu treinador do Vitória, o Pérez Chamusca foi meu treinador na base. Esses caras lá me prepararam na base do Vitória para eu chegar onde eu cheguei. E aí, convivendo com esses caras tudo, eu tive o Dica de Focati na Holanda, que me ensinou muito. Mas assim, a convivência melhor e de relação de trocar uma ideia, com certeza, foi Luxemburgo e Parreira, né? E o próprio Oswaldo de Oliveira. E aí eu te pergunto, o técnico faz a diferença? Eu te pergunto pelo seguinte, por exemplo, o Flamengo trocou agora, saiu o Rogério Ceni e entrou o Renato. E aí o time não para mais de ganhar, né? São 6 vitórias seguidas. Me parece claro que havia algum problema, não sei se de relacionamento do Rogério Ceni com os jogadores, mas o técnico faz mais a diferença taticamente ou faz a diferença no vestiário, naquela resenha com os jogadores? Por exemplo, você tem dois aí, né? Taticamente, o Parreira dava caráter no tático e o Luxemburgo também. E com a qualidade dos jogadores, né? Virou tudo aquilo que aconteceu dentro do Corinthians com os dois, né? Quando passou lá, quando eu trabalhei com os dois. O Rogério Ceni, durante a carreira dele, sempre teve. O pessoal sempre cogitou que teve problema de relacionamento. Eu convivi com o Rogério na seleção, era 4 individuais, e seleção brasileira é outro nível. Cada um chega com sua moral, e que tem mais tempo tem até um pouco mais de bagagem. No caso do Cafu, Roberto Carlos, o próprio Ronaldo e o Rivaldo. Né? Mas no dia a dia de clube é só que conviveu com ele no São Paulo. Então a gente escutava algumas coisas. Aí acontece aquilo que aconteceu no Cruzeiro. Depois acontece o que aconteceu no Flamengo. Né? Aquele funcionário lá do scout lá falando, do Rogério, tudo saiu isso para o Brasil todo. Quer dizer, então, e na sequência o Renato assume e o Flamengo começa a jogar, o Everton Ribeiro jogar bem. Não foi um jogo só, não. O Flamengo vem aos 6 jogos goleando todo mundo. Muda muito, né? O Renato não teve tempo de dar treino tático, nada, mas foi convivência mesmo. Né? Não gostei agora da atitude, né? Goleou o ABC e o Renato não vai para lá, vai à comissão técnica. Ele vai ficar com os caras treinando, até entendo, porque na semana seguinte tem Libertadores, né? Mas em qualquer outro lugar do mundo não iria. O Guardiola vai em qualquer jogo, pode ser Copa, aquelas Copas, tudo que tem na Inglaterra, Copa da Rainha, Copa de não sei o quê, está sempre presente. O Renato já chegou agora e falou: vai, já fizemos o resultado, vou ficar treinando o time titular para enfrentar o Olímpia. Né? Já chegou com essa bagagem. E também foi um atleta de Rio de Janeiro, jogou no Flamengo, os jogadores entendem de uma forma diferente. Em relação ao Rogério. O Rogério foi vencedor na sua carreira, tudo, mas com a camisa do São Paulo, a seleção. O Renato já foi atleta do Flamengo, já foi campeão brasileiro do Flamengo, todo mundo conhece o histórico do Renato. Se qualquer outro que fala que o Gabigol é chato, já daria problema. Mas foi o Renato, tá tudo tranquilo. Jogador de futebol derruba técnico, Vampeta? Pô, é que mais derruba. Se não gostar. E normalmente não vai falar que todo treinador é amado pelo plantel todo, não. Quem não joga nunca está satisfeito com o treinador. Nunca está satisfeito. E aí não é que faz corpo mole dentro de campo, né? Não é exatamente isso. Fica aquele zum, né? Aquele zum no banco, no dia a dia, no treinamento. Quando o time perde, quem não está jogando 3-4, faz a rodinha. Tem isso tudo mesmo. Se não tiver os líderes mesmo para segurar a onda que estiver jogando, sempre vai dar problema com o treinador. Você acha que você vai estar na... Pô, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza. Você vai estar na calçada da fama do Corinthians, né? O Corinthians está fazendo aí uma calçada da fama com 111 maiores jogadores da história. E votação pública, votação pela internet. Não sei se entre os 11 você está. E aí você que vai me responder.
Mas entre os 111 você tem que estar, né, Vampeta? Nossa, só de ser lembrado, Sereto, o Corinthians é fundado em 1º de setembro de 1910. Isso. Só de ser lembrado já é uma honra, né? O segundo time que tem a maior torcida do país, cheio de conquistas. Graças a Deus fiz parte de várias conquistas lá. 7 títulos. Vou uma Copa do Mundo pelo sendo atleta do Corinthians. Entre os 11 não, mas eu acho que entre os 100 dá para aparecer ali, dá para figurar. Já basta para mim, já é uma honra quando eu vou no Parque São Jorge, lá no Memorial, tem lá minha estátua lá do lado do Sócrates, tem meu pé lá gravado no chão lá também, com autógrafo, tem essa caricatura. Né? Eu não me apego muito a essas vaidades, não. Mas você está na história do Corinthians, está na história da seleção brasileira, você está na história do futebol brasileiro, e você, acima de tudo, além de um excelente jogador, um dos melhores que eu vi na posição, é também um ser humano acima da média. E é meu amigo, que é mais importante. Ô, Vampeta, muito obrigado pela tua participação aqui no canal do Cireto no YouTube. A entrevista foi ótima, poderia ficar batendo papo com você aqui durante horas, mas eu vou te liberar, porque você tem Rádio Jovem Pan, você tem TV Gazeta, você tem muitos afazeres, e parabéns pelo teu trabalho também como comentarista, que tá show de bola, e eu tô sempre acompanhando. Conte comigo sempre que você precisar, Vampeta. Cireto, muito bom estar falando com você, boa sorte, que Deus te abençoe. Né? E só para terminar aqui, para a gente estar terminando, vou dar meus 11 aí do Corinthians. Ó. Opa, boa, boa. Quais são os 11 maiores? Marcelinho, Sócrates, Rivelino, Vladimir, Ronaldo Giovanelli, Neto, Luizinho Polegar, Zé Maria, Cássio e Chicão e Sheik. Opa, então peraí, vamos lá. É óbvio que você não está escalando por posição, mas Cássio e Ronaldo, 2 goleiros, né? Cássio e Ronaldo Giovanelli, Luizinho... Eu tô escalando 11, né? Eu não tô escalando por posição. Isso. Luizinho, quem mais? Vai falando aí que eu vou anotando aqui para não perder. Cássio e Ronaldo, Luizinho Polegar, né? Lá atrás. Rivelino, Marcelinho Carioca, Neto. Boa. Tá dando quanto aí, Sereto, já? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vladimir. 7, né? Isso. 7. Eu já botei Sócrates, Rivelino e Neto, né? Sim, Sócrates, beleza. 8, 6, né? 7, 8. Faltou 8. Você botou o Sheik, né? Sheik, Libertadores, no final, né? 9. Você botou o Chicão? Chicão, zagueiro. O Ronaldo Fenômeno, não? Não, Ronaldo não boto, não. Zé Maria. O Zé Maria. Então, peraí. Zé Maria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isso, ó. Então os 11 aí do Vampeta. Os 11 do Vampeta. Cássio, Ronaldo Giovanelli, goleiro. Luizinho Polegar, ídolo do Corinthians, do 4º centenário. Rivelino, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Marcelinho, Neto, Vladimir, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians. Sócrates, Sheik, Chicão e Zé Maria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por que você não bota o Ronaldo se você é tão amigo do Ronaldo, Fenômeno? O Ronaldo teve uma passagem muito rápida no Corinthians, a história dele é gigantesca, mas não com a camisa do Corinthians. Olha só. Tá certo. Tá certo. A nível mundial, mas muito rápido. As conquistas do Ronaldo no Corinthians foi uma Copa do Brasil, mudou o patamar de patrocínio, tudo lógico. Onde o Ronaldo for, as atenções vai estar voltando, mas já no final de carreira não faz parte da história, mas não maiores que esses aí. E quem você acha que é o maior ídolo da história do Corinthians, Vampeta? Porque assim, ó, tem gente que me fala que é o Marcelinho, tem gente que fala que é o Rivelino, tem gente que fala que é o Sócrates, tem gente que fala que é o Cássio. Agora, quem você acha que é o maior ídolo da história do Corinthians? O Marcelinho, né? Marcelinho, para mim, na história. Pela importância dele, por títulos, todos os títulos. Gols, conquistas, o maior de todos. O Marcelinho arrumava muita confusão com o Rincon ou não?
Eles agora são amigos. Depois que para de jogar, fica todo mundo amigo. Mas aquele time lá, de vez em quando, você tinha que... Saía faísca naquele o bicho time. pegava, aí tinha que separar as confusões. Time fantástico. Qual foi o melhor time? O de 98 ou de 99? Ou de 2000? 2000. O melhor Corinthians que eu joguei foi o de 2000. Qual é o de 2000? Você lembra aí? Vamos lembrar o de Dida, né? Dida, Índio, Adilson Batista, Fábio Luciano e Kleber, Vampeta, Ricon, Ricardinho, Marcelinho e Adilson Luizão. É o campeão do mundo, né? É o time campeão do mundo. Com Edilson e Luizão no ataque, era um time espetacular mesmo. Porque mudou assim, mudou em menos de... A gente é campeão brasileiro em 99, com a zaga era João Carlos e Nenê, João Carlos e Nenê. Aí chega Fábio Luciano e Adilson Batista, aí o time fica muito mais solto. Esse aí. Sereto? Eu voltei aqui, Vampeta. Caiu, mas eu voltei. Caiu, mas você tá de pé, né? Eu dei uma cambalhota aqui, mas eu voltei. Eu dei uma cambalhota rápida. Você tava falando que em 98 foi João Carlos e Nenê, né? Batata tava no time também, não? Não, é. Batata? 99. Batata, 99. Nenê e João Carlos. Aí chegou aí depois veio o Gamarra, Batista, né? Adilson Batista é um dos maiores zagueiros que eu vi sair jogando. Bom passe, o Gamarra tava em 98. Gamarra jogou só em 98 no Corinthians. Jogou uma temporada temporada só e foi embora. O Adilson jogou muita bola, né? Adilson Batista jogou muita bola. Adilson jogava demais, jogou no Grêmio, no Cruzeiro e no próprio Corinthians também. Vampeta, muito obrigado pela tua participação aqui no canal do Sereto. Muito legal, muito bacana esse bate-papo. Volte sempre que você quiser, tá bom? Valeu, Sereto. Tamo junto. Boa sorte. Valeu. Faça a sua inscrição aqui no canal do Sereto. Deixe o seu like, compartilhe a entrevista do Vampeta para os amigos. Um abraço.